Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. E nesse bloco final, a nossa resenha de alambrado especial é com o ex-atleta do GPA, Moacir Guaçu. Acompanhe! Salve galera, mais um Resenha de Alambrado no ar. E hoje a gente vai entrevistar um clássico médio volante. Um jogador que defendeu o ginásio pinhalense, esteve nas partidas de 1977, no acesso, esteve em 1978. O nosso convidado é Moacir Batista Bueno, mais conhecido como Moacir Guaçu. Moacir, prazer estar falando com o senhor. Muito obrigado em ter atendido o nosso pedido. Conta pra gente, seu Moacir, do início da carreira do senhor, lá no Flamengo da Capela, e depois até o término da carreira profissional do senhor, jogando lá no Guaçuano. Muito obrigado, Moacir. É um prazer estar dando essa entrevista para você, porque aqui foi um pedaço da minha vida e um dos melhores clubes que eu passei, e como tinha muitos jogadores da cidade, eles amavam muito o clube, e eu entrei nessa família junto com ele, com Cruz, Carlos, Luizinho e outros mais aí, o Pepe, e foi muito bom, a passagem minha aqui foi muito bom, e eu gravo na memória muitas coisas até hoje. Senhor Moacir, o início da carreira do senhor, lá no Flamengo da Capela, depois o senhor também jogou um período fora do Brasil, mas vamos começar falando do início da carreira. Com quantos anos o senhor começou, jogando lá em Mogi Guaçu, até o senhor vir para cá em Espírito Santo do Pinhal? Eu comecei jogando no Flamenguinho da Capela, depois do Flamenguinho eu fui para Americana no Carioba, amador, aí do Carioba eu me transferi para Itápolis. Eu tinha 16 anos e saí lá do Itápolis com 18 anos, eu vim era Vasquinho na época, em Americana, depois passou para o AEC, e do AEC fez fusão com o Rio Branco. Aí eu fiquei no Rio Branco. Depois eu saí de lá, na minha trajetória, fui para o Juventus, aí fui para o Juventus, e do Juventus começou a minha carreira em Portugal, em outros lugares, até eu voltar lá no Rio Branco outra vez, depois já de mais velho. Senhor Moacir, no Juventus da Moca, lá no Juventus, o senhor teve uma passagem boa, o senhor fez gols jogando pelo Juventus, jogou com grandes jogadores do futebol paulista. Conta pra gente um pouquinho da trajetória do senhor lá no Juventus da Moca. No Juventus eu fui pro Juventus e lá eu joguei com Brida, Brecha, Dinan, Vanderlei centroavante, Tadeu Macrini e vários jogadores de nome, Oscar Amaro, só que eu tenho até uma coisa meio gozada, que eu fui fazer um amistoso contra eles e eu fui de centroavante, fiz 3 gols lá em Bragança Paulista contra eles, aí fiquei como centroavante lá, e então ali parou um pouco a minha trajetória, porque o futebol meu mesmo era um futebol combativo, um futebol operário, como a gente se dizia naquela época, e era mais volante, mas ali de volante jogava o Brida, irmão do Brecha, eu era muito novo, então eu tive uma parada ali mais ou menos, servia para o esquema do Juventus, mas não era praticamente o que eu queria, entendeu? Só que ali mesmo assim eu fiz um gol contra o Corinthians, fiz um gol contra a Portuguesa no Zecão, entendeu? E dali eu comecei a trajetória voltando, fui para Portugal, né? Passei no Olímpia antes de ir para Portugal também, passei no Comercial de Ribeirão e depois eu fui para Portugal, onde eu joguei no Atlético de Lisboa e fiquei 6 meses no Porto. Seu Moacir, no Porto, que lembrança que o senhor tem de Portugal? O time do Porto era uma máquina mesmo, o senhor jogou 6 meses no Porto, mas qual que foi essa experiência de o senhor ter jogado lá fora, no Porto de Portugal? No Porto eu não tenho tantas lembranças, porque era para me ser vendido e eu fiquei treinando ali, jogando amistoso e quase não consegui jogar praticamente, que eu joguei mais foi no Atlético de Lisboa.
que eu jogava ali contra o Sport, onde tinha Eusébio, Germano, uns caras famosos lá, né? E de lá eu voltei para cá, aí comecei minha trajetória no Brasil outra vez. Antes do senhor chegar em Espírito Santo do Pinhal e jogar no ginásio pinhalense, o senhor passou por São João da Boa Vista, jogou no Palmeirinhas de São João, e aqui em Espírito Santo do Pinhal, vou destacar 2 momentos para essa nossa entrevista. Primeiro, o senhor conta pra gente do ano de 1977, o jogo contra Pirassununga, o jogo da briga. Tem gente que fala que 50 ônibus, 38 ônibus com pinhalenses foram até Pirassununga. O senhor se recorda desse jogo, especificamente da festa e dessa briga, seu Moacir? Eu não recordo muita quantidade, mas eu acho que se quisesse roubar Pinhal naquela época, não tinha ninguém aqui. Essa é a verdade, né? E aí nós fomos lá, ganhamos de 1-0. Se eu me recordo, o gol foi do Cruzinha mesmo, até com um passe meu, entendeu? E depois saiu a briga com o Zé Paulo e com o Lauro, ponta direita de lá, que depois até teve uma passagem por aqui. E nós ganhamos lá e a gente veio para cá. Mas antes da gente ir lá também, nós ganhamos do rádio aqui de 1-0, foi onde foi a classificação nossa. No rádio de Mococa, lá em Mococa, tinha o Munir, amigo meu, o Celinho, fotógrafo. Eles falaram para mim que tinha barril de chopp em todas as esquinas. Se eles ganhassem de nós aqui, já ia começar a festa lá, porque eles subiam, né? Mas aí nós ganhamos aqui, eles saíram fora. A festa em Espírito Santo do Pinhal, os ônibus, tinha bastante gente mesmo, Moacir Iguaçu? Tinha bastante gente. O povo aqui, eles iam comentar da gente, eles falavam assim, é o nosso Moacir Iguaçu, é o nosso Cruz, entendeu? Você ia nas lojas, eles não cobravam roupa, você ia tomar qualquer coisa nos bares, eles não cobravam. Na época, o Ramagnoli, o doutor Ramagnoli, aquele pessoal, o médico daqui, os pessoal que na época era bem aqui de situação, você chegava lá no GPA depois do jogo, eles vinham, punham R$50 no bolso, eu ganhei mais dinheiro aqui do que em muito clube que eu joguei, pelo carinho que eles tinham com a gente. Então era mais carinho mesmo, foi uma coisa muito marcante. Moacir Iguaçu, 1978, o jogo aqui nesse estádio era Ginásio contra a Inter de Limeira. O episódio do Alambrado, a torcida do Alicate. O que o senhor lembra desse jogo, os 2 gols? Esse jogo o senhor ia entrar no segundo tempo. Relembra pra gente. Nós fomos jogar em Taubaté e o Chicão, volante de Taubaté, me deu uma cotovelada. Eu abri o nariz, parece que deu uns 5, 6 pontos. O doutor Volo, que é daqui de Pinhal, me deu ponto na hora lá. Quebraram os ônibus nossos, os vidros, tudo, e nós vamos embora para jogar esse jogo contra a Inter aqui. Então o Wilson Nery também usava 2 fôlegos. Então ele entrou com o Elzio, né, que era um bom jogador, um menino, estava começando naquela época, e eu fiquei no banco. Aí eles tomaram 2 gols já de cara, e estavam tomando um vareio de bola. Só que daí, se eu não me engano, foi o Elzio que fez os 2 gols. E aí arrebentaram o alambrado, entraram, foi aquela briga, até pegaram um carro aqui fora, sapatearam no carro, encontrou até o forro do carro. E foi um massacre mesmo. A torcida deles pulou para o outro lado do muro lá, que a nossa torcida coou eles depois. Eles sortavam o rojão contra a gente, entendeu? Aí era para mim ter ido para o Internacional de Limeira junto com o Tião Marino, que jogava no Palmeiras de São João comigo. Só que quando eu ia indo de carro embora para casa, já saiu na educadora Moacir Iguaçu, Gladiador, não sei o que, e eu perdi um contrato caríssimo lá por causa dessa briga. Seu Moacir, 1978, esse jogo, depois o senhor ainda jogou em Mojimirim, jogou em Mogi Guaçu, no Guaçuano, em outros times. No finalzinho da carreira do senhor lá no Guaçuano, o senhor foi técnico e atleta ao mesmo tempo. Conta pra gente dessa passagem lá no Guaçuano.
Eu era treinador e entrava assim 20 minutos, 40 minutos para segurar o jogo. Com a molecada de lá, que o time financeiramente estava meio quebrado, não tinha condição de tocar, então eu ajudei nisso aí o que eu pude lá, o Mogi Guaçu. Inclusive o presidente do Mogi Guaçu hoje reside em Pinhal, Barril. O apelido dele é Barril, não me lembro o nome dele inteiro agora. Mas ele está residindo aqui em Pinhal também. E tem uma história que ele mesmo me contou, que ele perdeu 2 casas, terreno, para salvar o Guaçuano, mas assim mesmo não deu. Foi onde o Guaçuano também foi falindo aos poucos, né? Senhor Moacir, agradeço o senhor, muito obrigado. Resenha de Alambrado. Aqui, recordar é fácil para quem tem memória. O esquecer é difícil para quem tem coração. Hoje, Moacir Guaçu. Obrigado. Eu agradeço muito, deixo um abraço aqui ao povo de Pinhal, dizendo que eu moro aqui, quem precisar de mim ou qualquer coisa que seja, que eu possa ajudar em alguma coisa, e eu fico muito satisfeito e estou muito contente por essa entrevista, por você ser um rapaz novo, numa trajetória boa, que Deus te abençoe nessa trajetória sua e que você faça muita entrevista, que é bom relembrar essas coisas, porque foi coisas que não voltam mais. Hoje não tem mais jogador de raça igual tinha, hoje não se joga por amor, hoje é só comércio. Chegamos ao final de mais um APTV Esportes especial de férias, com destaque às resenhas de Alambrado. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.